Vamos agora fazer a análise da rentabilidade. Quando acessamos, essa ferramenta aqui de rentabilidade, a gente tem a possibilidade inicialmente de configurar os parâmetros para análise da rentabilidade. Aqui fornecemos, por exemplo, qual que é o percentual da inflação, qual que é a inflação da energia, se eu tenho algum tipo de desconto, incentivo, por conta aí da geração, se eu quero prever um aumento de consumo aí nos próximos anos, então o software já considera esse percentual aí de aumento, as perdas, em função aí de eficiência, e também qual que é a vida útil do meu sistema. Então são alguns parâmetros iniciais que eu tenho que configurar dentro do software, e depois eu vou realmente para análise. Então aqui, com esses parâmetros, sem eu mexer em nada, me deu aqui a potência, a energia total, consumo anual total, me deu também o payback, o valor aí nos 25 anos, qual que é essa minha taxa de retorno. Mas por enquanto eu não ajustei ainda os valores. Então aqui eu tenho, primeira questão, qual que é, a minha taxa aí de produção, qual que é o valor da tarifa. Então, por exemplo, eu quero colocar lá 50 centavos, ou 60 centavos, vamos colocar, de reais, por quilowatt-hora. Eu tenho aqui um payback de 4 anos. Porém, se eu aumentar a minha taxa, então, ou seja, quando eu determino a minha taxa de geração, o software faz também essa análise, então, ou seja, eu determino todas as questões aí para que o software faça essa análise corretamente. Depois, eu tenho algumas outras informações que o software me oferece, por exemplo, custos em relação ao próprio sistema. Então eu tenho um valor que está considerado nessa análise financeira de R$37 mil, que foi exatamente o valor que a gente determinou aqui quando imputamos essa informação na guia de orçamento. Porém, eu posso acrescentar, por exemplo, outras despesas. Eu posso falar assim, e se eu fizer, por exemplo, um empréstimo, Então eu vou dar dados desse meu financiamento. Então eu vou dizer para o software qual que é o valor do empréstimo. Então dos 30 mil eu quero financiar R$20 mil. Qual que é a frequência da prestação, então, ou seja, eu pago todo mês esses meus R$20 mil. Eu quero, por exemplo, 5 anos, tá certo? Então eu vou ter uma prestação de 377 se eu considerar um juros de 5% ao ano. Agora vamos supor que a gente pegue uns juros aí mais ou menos de 3% ao mês, a gente está falando de 30% ao ano. Então, ou seja, eu já tenho uma parcela de R$647 por mês durante 5 anos. Então o software ele já me define o que é a parcela, o que é os juros, e aí eu tenho a prestação e também a dívida residual, que já é o valor que vai sendo amortizado até o último mês, Então fizemos aí uma simulação em 60 meses. Então, ou seja, você pegou R$20 mil, em 5 anos você pagou quase R$40 mil. Então com isso você define como que você quer. Eu quero fazer em 10 anos, Então, ou seja, os R$20 mil viraram 63 e você teve uma prestação mais baixa. Então isso daqui leva-se em consideração, e aí considerando, por exemplo, esse empréstimo, eu percebi que meu payback ele foi para 11 anos. Então eu estou 11 anos aí pagando meu sistema até que ele comece realmente a mudar, para eu ter a minha economia. Então eu percebo que aí, mesmo tendo esse financiamento, fazendo esse pagamento do financiamento, quando chega no 11º ano, a partir do 11º ano eu tenho o retorno de todo o investimento, porque eu já não tenho mais a questão das saídas, então é só o valor que vem sendo agregado ao sistema.
Então eu tenho aqui o fluxo de caixa, eu tenho a taxa de retorno, né, como que ela funciona, qual que é o valor do meu investimento, né, então eu tenho, mesmo considerando, né, por exemplo, essa questão do financiamento, eu tenho uma taxa de retorno aí de 10%, né, em relação aí ao investimento feito. E todos esses dados eu consigo visualizar através desses gráficos que eu posso personalizar, né? Então aqui eu tenho fazer um gráfico linear, eu posso fazer um histograma, então eu determino quais são as informações que eu quero imputar dentro desse personalizado, e o software monta e ao final também permite que eu exporte essa análise para que eu possa colocar, né, num relatório ou mesmo enviar para convencer aí o cliente referente aí que seria uma boa oportunidade no investimento na fotovoltaica.